Você já sentiu que alguém apareceu na sua vida como se tivesse sido enviado por algo maior? Como se aquela pessoa te conhecesse antes mesmo de você falar? Como se ela soubesse coisas que nem você sabia que guardava? Mas, por algum motivo que você não entende, essa pessoa não fica. Ela te atravessa, te marca, te quebra e vai embora. E o mais estranho é que isso não acontece só uma vez. Acontece com frequência assustadora. Você atrai justamente quem não consegue permanecer. Por quê? Carl Jung diria que essas pessoas não vêm por acaso. Elas não entram na sua vida para te completar. Elas entram para te revelar. Mas revelar o quê? Aquilo que você esconde, aquilo que você reprimiu, aquilo que você tentou sufocar durante anos. Suas dores, suas memórias, suas feridas de infância, seu medo do abandono, sua necessidade de controle, sua dependência emocional disfarçada de amor. Essas pessoas, as que não ficam, são espelhos simbólicos. E o papel delas não é construir um felizes para sempre. É arrancar de dentro de você tudo o que precisa morrer, para que você finalmente nasça. Você acha que foi rejeitado. Mas na verdade você foi escolhido. Escolhido para quebrar, para acordar, para deixar de ser quem você achava que precisava ser e começar a ser quem você é de verdade. Essas conexões que não duram, duram por dentro. Mesmo quando acabam, mesmo quando doem, mesmo quando viram silêncio. E aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. Você não está sofrendo pela ausência da pessoa. Você está sofrendo pela parte de você que ela fez você enxergar. E o que dói não é a falta dela. É o eco do que ela revelou. É a saudade de uma versão sua que só existiu no reflexo do olhar dela. Mas isso ainda não é o mais difícil. O mais difícil é aceitar que algumas conexões só existem para nos desmontar. E que a dor que elas deixam é o início de outra coisa nascendo. Mas por que esse tipo de conexão dói tanto? Por que uma presença tão breve deixa um buraco tão profundo? Por que alguém que ficou tão pouco tempo consegue marcar mais do que quem esteve ao seu lado por anos? A resposta não está na superfície, está na alma. Carl Jung chamava isso de encontro com a sombra através do outro. Ou seja, às vezes uma pessoa aparece na sua vida não para te fazer feliz, mas para te fazer ver. Ver as partes de você que estavam esquecidas, ver o que você tentou ignorar, ver tudo o que você não queria confrontar. E é exatamente por isso que essas pessoas não conseguem ficar, porque elas são portais. Elas não são destino, são passagem. Elas vêm como mensageiras de algo maior, algo que está além do entendimento racional. Você sente uma conexão intensa, profunda, inexplicável, mas ao mesmo tempo tudo parece instável, frágil, fora do seu controle, porque não é para ser controlado. Você tenta forçar permanência onde só existia missão. Você quer que ela fique, mas o papel dela já foi cumprido. Ela despertou em você o que estava dormente. Ela acendeu a memória de algo que você mesmo apagou. E agora, tudo o que te resta é o reflexo daquilo que foi sentido. E nunca mais será igual. Mas aqui está o ponto mais importante. Isso não é fracasso. Isso é transformação. Quantas vezes você pediu para crescer, para se tornar mais forte, mais consciente, mais livre? Mas quando o universo enviou alguém que te rasgou por dentro, você chamou isso de maldição. Não foi.
Foi iniciação. Carl Jung dizia: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Essa pessoa te transformou, mesmo sem ficar, mesmo indo embora, mesmo te deixando em pedaços. Você acha que o amor verdadeiro é aquele que permanece, mas o amor mais verdadeiro é o que te desperta, mesmo que isso signifique te despedaçar. Você foi exposto à sua verdade mais crua e agora precisa lidar com ela. Não é sobre ela ficar, é sobre o que ficou em você depois que ela se foi. Sabe por que isso te assombra? Porque ela não saiu apenas da sua vida. Ela saiu e levou com ela uma parte que você não sabia que existia. E agora você sente falta de algo que nem tem nome. Talvez tenha sido um toque, um olhar, uma conexão silenciosa, uma intimidade que não era física, mas energética. Algo que ultrapassava o tempo, que ignorava a lógica, que fazia sentido sem explicação. E quando isso vai embora, fica uma ausência estranha, um vazio que parece não ter fundo. Mas esse vazio é o espaço que você precisava abrir, para crescer, para renascer, para reconstruir o homem que você realmente é. Você foi entregue à própria alma, e ela grita, ela chora, ela protesta, mas ela sabe, esse era o único caminho. Não há evolução sem perda, não há despertar sem dor, não há encontro com o verdadeiro eu sem antes atravessar a ausência do outro. Essas pessoas que não ficam são como chaves. Elas abrem portas que você não teria coragem de encarar sozinho. E quando elas se vão, você tem duas escolhas: se fechar, se endurecer e amaldiçoar tudo o que sentiu. Ou aceitar que isso foi um chamado e começar a caminhar com mais presença, mais profundidade, mais verdade. Você não atraiu quem não podia ficar fora de erro. Você atraiu por merecimento. Porque chegou um ponto na sua vida em que só a dor poderia te empurrar para dentro de si, para dentro da sua sombra, para dentro da sua origem. E agora que você já entrou nesse processo, não tem mais volta. Mas o que fazer com tudo isso agora? Quando a pessoa vai embora, o corpo permanece, mas a alma começa a vagar. Você acorda à noite com a sensação de que algo está errado, não sabe explicar, mas o peito pesa, a garganta trava, o silêncio grita. Você tenta tocar a vida, seguir em frente, fingir que nada aconteceu. Mas algo dentro de você se recusa a morrer. A memória pulsa como se tivesse vida própria. E quando você menos espera, ela reaparece no cheiro de um lugar, no som de uma música, num gesto de um estranho. Como se o mundo conspirasse para te lembrar que você sentiu algo real. Mesmo que ninguém mais entenda, mesmo que tenha durado pouco, mesmo que ela nunca volte. Você acha que está sozinho, mas não está. Você está em travessia. Sim, travessia, como os antigos ritos de passagem, como a noite escura da alma. Carl Jung dizia que as maiores transformações acontecem no inconsciente, e elas não pedem a sua permissão para acontecer. Elas invadem, elas explodem, elas quebram, e só depois elas constroem. O homem que você era antes desse encontro já não existe. Você foi quebrado, mas não destruído. Foi despido, mas não abandonado. Você está sendo reformulado, lapidado. Você está sendo entregue à versão de si mesmo que ficou adormecida por tempo demais. Mas por que dói tanto? Porque aquela pessoa era um espelho. Ela refletia tudo o que você queria, mas não sabia como ter. Ela refletia a liberdade que você sufocava. Ela refletia o amor que você sempre negou. Ela refletia sua essência esquecida. E então, quando ela foi embora, não foi só ela que se foi. Foi tudo aquilo que você enxergou através dela. Foi a sua projeção. Foi o seu sonho. Foi o seu reflexo mais puro.
Carl Jung explica que projetamos nossos conteúdos inconscientes no outro, especialmente nas pessoas que nos atraem de forma intensa e imediata. E quando essa projeção se quebra, quando o espelho racha, você é forçado a se encarar sem filtro, sem ilusão, sem anestesia. E isso é insuportável, porque de repente, tudo que você achava que era amor, era na verdade um grito por reencontro interior. Você achava que precisava dela, mas precisava era de você, da parte de você que ela despertava, do homem que você se permitia ser ao lado dela, da coragem que nascia quando ela te olhava como ninguém jamais olhou. E agora? Agora você precisa continuar, sem o olhar dela, sem o toque dela, sem a presença dela. E é aqui que começa a verdadeira iniciação. Você achava que a jornada era sobre manter o amor, mas era sobre se tornar o amor. Você achava que ela era o destino, mas ela era o gatilho, a faísca, a abertura. O destino sempre foi você. E agora é você quem precisa sustentar esse templo vazio. É você quem precisa habitar esse corpo onde ela já morou por dentro. É você quem precisa aprender a carregar esse eco sem deixar que ele vire prisão. Você ainda a sente? Sim, porque amor não desaparece. Ele se transforma. Ele vira impulso. Ele vira arte. Ele vira propósito. Se você canalizar essa dor, ela vira fogo. Fogo para construir algo novo. Fogo para mergulhar fundo na própria alma. Fogo para se tornar alguém que não depende da presença de ninguém para sentir completude. Mas isso exige coragem. A coragem de permanecer mesmo sem ela, mesmo sem respostas, mesmo com tudo desmoronado. Essa é a coragem dos que renascem, dos que escolhem seguir mesmo com o coração sangrando, dos que entendem que a ausência do outro é o início da presença de si. Você sente que perdeu algo? Sim, mas talvez tenha sido justamente essa perda que te devolveu a única coisa que importa: você. E agora é com você, com sua história, com sua dor, com sua verdade. Você pode se fechar, pode construir muros, pode se anestesiar, ou pode usar cada pedaço quebrado como alicerce para construir uma vida que não dependa de ninguém para ser inteira, uma vida que seja sua, plena, autêntica, inquebrável. Ela não ficou, mas o que ela deixou vai com você até o fim. Você começa a andar pelas ruas como quem não pertence mais a lugar nenhum. A cidade parece outra. As cores mudaram, os sons mudaram. Mas o que realmente mudou foi você. O homem que retorna depois da dor nunca é o mesmo. Algo nele morreu. E isso é bom. Morreu o que era frágil. Morreu o que era ilusão. Morreu o menino que pedia para ser amado. Agora, só resta o silêncio. Mas dentro dele, uma semente. Porque no fundo você já sabe. A dor que você sentiu não foi só pela perda dela. Foi pela perda de si mesmo. Você entregou tudo. Suas forças, seus sonhos, suas certezas. Você se doou a ponto de se abandonar. E agora, precisa voltar. Voltar para dentro. Voltar para casa. Voltar para o lugar onde tudo começa. O seu próprio centro. Carl Jung chamava isso de individuação. É o caminho de volta à totalidade. É quando o homem deixa de viver pelas expectativas dos outros e passa a viver a partir de si. Mas isso só acontece depois do colapso, depois do abandono, depois da queda. Só quando tudo desmorona é que você pode reconstruir com verdade. Só quando a alma sangra é que o coração aprende a pulsar no ritmo certo. Não o ritmo dos desejos alheios, mas o ritmo do seu espírito. E nesse processo,
você vai perder mais. Vai perder amigos, vai perder máscaras, vai perder o interesse por conversas vazias, por distrações inúteis, por pessoas que não te enxergam. Vai parecer solidão, mas na verdade é liberdade. Você está limpando o terreno, está queimando as pontes que te prendiam, está abrindo espaço para aquilo que é autêntico. É doloroso? Muito, mas é real. Você começa a perceber que não precisa de alguém para se sentir inteiro, que amor não é dependência, não é mendigar presença, não é implorar para ser visto. Amor é presença silenciosa, é escolha diária, é encontro entre dois mundos que já são completos e se reconhecem. Ela talvez não volte, e isso é parte da lição. Você não pode forçar o destino, mas pode lapidar quem você se torna no caminho. A dor foi real. A ausência foi insuportável. Mas o homem que está emergindo agora é mais forte do que qualquer falta. Porque ele não se constrói a partir do outro, ele se constrói a partir de si. Você começa a conversar com a própria sombra, começa a ver os padrões que repetia, começa a entender por que se apegava tanto, começa a enxergar o buraco que existia antes mesmo dela chegar. E então entende. Ela não te feriu. Ela só tocou onde já doía. Ela só revelou o que já estava quebrado. Ela foi a faísca, mas a dor era antiga. Você precisava sentir tudo isso. Precisava cair de joelhos. Precisava ser despido, porque só no chão é que o homem olha para cima com verdade. Você ainda vai amá-la, talvez para sempre, mas vai amar sem se perder. Vai amar sem se anular. Vai amar com consciência. E se algum dia ela voltar, não encontrará o mesmo homem. Ela verá em seus olhos o que você mesmo se recusava a ver. Um rei que reconstruiu seu próprio trono com os escombros da dor. Você já não é mais o mesmo. E isso é tudo o que importa. Porque no fim, não era sobre ela. Nunca foi. Era sobre o que você precisava despertar. Era sobre o homem que dormia dentro de você e que agora está com os olhos abertos. Você olhou no espelho e finalmente viu algo que o mundo inteiro ignorava: o seu valor. Não o valor de quem agrada, não o valor de quem se molda, mas o valor de quem sangra e, mesmo assim, permanece de pé. Você sobreviveu à noite escura da alma. E agora começa a caminhar, como quem já morreu e renasceu. Você tem cicatrizes, mas elas brilham, porque são marcas da sua travessia. São lembranças de que o amor começa dentro, de que ninguém vem para te salvar e de que você não está mais disponível para ser menos do que nasceu para ser. O universo agora te observa em silêncio e te respeita. Porque ele respeita quem se levanta mesmo em pedaços. Respeita quem caminha mesmo sem mapa. Respeita quem perdeu o amor, mas não perdeu a si mesmo. Se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já está despertando. E talvez, bem no fundo, você sinta isso. Há uma força te chamando para um novo nível. Você não precisa mais se esconder. Não precisa mais aceitar migalhas. Não precisa mais viver sob o medo de perder o outro. Agora você tem algo muito mais poderoso: a si mesmo. E se esse vídeo tocou em algo que você nunca teve coragem de dizer em voz alta, então você faz parte de algo maior. Este canal é o espaço de quem cansou de fingir que está tudo bem. É para quem quer crescer, para quem está disposto a mergulhar fundo, para quem não aceita mais ser comandado por traumas, sombras e vazios. Se você sentiu isso, se inscreve agora. Não por mim, mas por você. Para lembrar todos os dias que a sua dor não foi em vão. Para não andar mais sozinho. Para continuar sua jornada com consciência, coragem e clareza. E antes de sair, deixa nos comentários:
Eu renasci. Essa simples frase não é para mim, é para você mesmo, para marcar esse momento, para registrar o início de uma nova era, a era em que o seu valor não depende mais de quem fica, mas de quem você escolhe ser.